Hold up. Swirl. Bom, eu utilizei aqui uma tinta para fazer a pintura, uma tinta spray do frame. É uma tinta preta, preto fosco. Eu tive que utilizar umas 3 mãos para fazer essa pintura e ficou bem legal o resultado. Eu vou deixar o link aí da tinta que eu utilizei na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha, se vocês quiserem pintar suas peças em MDF. Para quem tiver comprado ou cortado as peças em acrílico, não vai ter essa necessidade. E eu coloquei todas as peças aqui sobre a mesa para ficar mais organizadinho. E agora a gente vai iniciar a montagem do nosso frame da nossa impressora 3D. Vamos lá, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos que vamos. A gente vai fazer a montagem dos suporte dos motores. São essas 4 peças aqui. A gente vai utilizar 2 parafusos M316 e 2 porcas M316. A montagem é feita da seguinte forma: a gente vai encaixar nesses 2 buracos aqui do canto direito da peça, do canto de fora da peça, nessas 2 entradas aqui dessa peça aqui. Vai ficar encaixado da seguinte forma. Então vai ficar encaixado da seguinte forma. Encaixou aqui nessas 2 extremidades e aqui. A gente vai passar o parafuso nesse único buraco que tem aqui e vamos travar com a porca aqui. Nessa outra peça a gente vai fazer a mesma coisa. Então a outra peça vai ficar assim, dessa forma. A gente vai passar o parafuso aqui nesse buraco e travar com a porca aqui desse lado. Então as peças ficaram assim, já estão presas com parafuso as 2. Vai fazer a fixação do suporte dos motores aqui na nossa base frontal, essa peça aqui. E a gente vai utilizar 4 parafusos, certo? 4 parafusos M316 e 4 porcas M316. E como que é feita a fixação na peça? A gente tem aqui 2 buracos na parte inferior e 2 buracos na lateral direita. E aqui 2 buracos na parte superior e 2 buracos na lateral esquerda. A gente vai pegar essa peça aqui, que é a peça que tem esse chanfro aqui, virado para a direita, e vamos colocar aqui no canto direito. A gente vai pegar essa peça aqui, que tem o chanfro virado para a esquerda, e vamos colocar aqui no canto esquerdo. Agora a gente vai prender com os parafusos. Como a gente pode ver aqui, um parafuso vai aqui em cima e um aqui na lateral. Eu vou prender as 2 peças com parafuso e já mostro para vocês como que ficou. Então agora a gente vai fazer a fixação das estruturas em L, das bases em L. São essas 2 peças aqui. A gente vai utilizar 6 parafusos M316 e 6 porcas M316. 3 em cada peça. A gente vai fixar ele aqui na nossa base, que é a nossa parte frontal. E como que vai ser feita a fixação? A fixação vai ser feita da seguinte forma em ambos os lados. Então eu vou encaixar essa peça aqui na lateral esquerda dessa forma aqui. A peça possui 3 furos, como a gente está vendo aqui. Um aqui em cima, um no meio e um furo aqui embaixo. 2 furos aqui embaixo que vai pegar na peça da seguinte forma. Então tá encaixado aqui, como a gente está vendo. Tem 2 encaixes aqui, 2 encaixes aqui no meio. Tá um pouco ruim de ver porque a peça é toda preta, mas deixa eu colocar contra a luz aqui para vocês verem. Aqui, ó, temos 2 aqui e 2 aqui em cima. E a lateral dela da seguinte forma: aqui, aqui e aqui. Não tem nenhum segredo, é bem simples. E para fixar os parafusos a gente vai fixar um aqui e um aqui na parte de baixo da peça, desse lado aqui. Eu vou colocar o outro lado aqui e vou fixar os parafusos para a gente ver como que vai ficar. Então aqui eu já encaixei o outro lado, como a gente está vendo. Os 2 lados estão encaixados agora e eu vou colocar os parafusos. Então aqui já estou com as 2 peças devidamente fixadas.
um parafuso aqui embaixo, um parafuso no meio e um parafuso em cima. Do outro lado a mesma coisa, um parafuso em cima, um no meio e um aqui embaixo. Ficou assim, após fixar os dois lados. Então agora a gente vai fixar a base no nosso frame. A base é essa peça aqui. E a parte frontal da base é essa parte aqui, que está com a letra A e tem os dois furinhos. Então, para fazer a fixação no frame, a gente vai deixar esses dois furinhos aqui para frente do nosso frame. A gente vai fixar da seguinte forma. A gente vai utilizar 6 parafusos M316 e 6 porcas M316, 3 em cada lado. E como a gente pode ver aqui, a peça ela tem 3 pares de encaixes aqui na parte da lateral esquerda, 3 aqui na parte da lateral direita. A gente vai utilizar essas partes aqui para fazer o encaixe. Vamos lá então pegar o frame para colocar a base. Então eu estou com o frame aqui. Como que vai ser encaixada a base? A base vai ser encaixada nessa parte aqui e ela vai encaixar nesses 3 furos aqui de ambos os lados, conforme eu falei anteriormente. Não tem nenhum segredo, é só encaixar e eu vou fazer o encaixe aqui agora. Então aqui já pegou o encaixe dos dois lados, como a gente está vendo. Dá pra ver por aqui, ó, que já encaixou aqui. E agora a gente vai fazer a fixação dos parafusos aqui nos buracos correspondentes. Tem 3 buracos em cada lado. A gente vai passar o parafuso aqui nos buracos e prender com as porcas. Então aqui eu já fixei o parafuso, os 3 parafusos aqui em ambos os lados. E como a gente pode ver aqui, a nossa impressora já está começando a tomar forma e criar vida, né? Já está ficando com cara de impressora. Agora a gente vai fixar os 2 suportes do rolamento do eixo Y. São essas 2 pecinhas aqui. E a gente vai utilizar 2 parafusos M410, 2 porcas M4 e 2 arruelas M4. Como que vai ser feita a fixação dessas 2 peças? Uma vai ser fixada aqui, nessa posição, e a outra aqui, nessa posição. E a gente vai prender elas com os parafusos aqui por baixo e pela lateral, aqui, como a gente pode ver. Então eu vou fazer a fixação agora dessas 2 peças com os parafusos, para a gente ver como que vai ficar. Então as 2 peças já estão fixadas aqui. Dá pra gente ver aqui na lateral os parafusos aqui. E é isso, ficou dessa forma aqui essas 2 peças. O suporte do motor, eixo Y, é essa pecinha aqui. A gente vai utilizar um parafuso M4, uma arruela M4 e uma porca M4. Ele vai ser fixado na parte traseira da nossa impressora. E vai ser fixado aqui nessa posição aqui. O parafuso vai vir por baixo, no mesmo esquema das outras 2 peças da frente. Eu vou fazer a colocação do parafuso aqui e já volto para a gente mostrar como que ficou. Então aqui já está fixado, como a gente pode ver o parafuso ali. Ficou dessa forma aqui. Então ficou essas 2 peças aqui, que são o suporte do rolamento do eixo Y, e aquela peça traseira ali, que é onde vai ser fixado o motor do eixo Y. Vai fechar a caixa do lado do motor do eixo Y. A gente vai utilizar essa peça aqui e vamos utilizar 4 parafusos M316 e 4 porcas M316. Como que vai ser feito a fixação da caixa? Dessa forma aqui. Então a gente tem 2 encaixes nas laterais, um encaixe na lateral esquerda, um na lateral direita, 2 encaixes embaixo e um encaixe aqui no meio. Eu esqueci de falar sobre o parafuso M410 que a gente vai utilizar também para fixar aqui o meio. Então a gente vai utilizar também um parafuso M410, uma porca M4 e uma arruela M4. Então vamos lá, como que vai ser feito o encaixe? Dessa seguinte forma aqui, sem segredo nenhum. Já encaixou aqui nas 5 superfícies que precisavam encaixar, aqui, 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 aqui e aqui. E agora eu simplesmente vou prender com os parafusos e as porcas. Então aqui já fixei
os 5 parafusos, um na lateral esquerda, 2 na parte inferior, um na lateral direita e um no meio aqui prendendo o suporte do motor do eixo Y. Então agora a gente vai fazer o fechamento da caixa do lado do rolamento do eixo Y. Essa peça aqui a gente vai utilizar. A gente vai utilizar também 4 parafusos M316, 4 porcas M3, 2 parafusos M410, 2 porcas M410 e 2 arruelas M4. A fixação dos parafusos e o encaixe vai ser feito nessas extremidades que a gente tem aqui na peça, uma do lado esquerdo, uma do lado direito, 2 na parte inferior e 2 na parte do meio da peça. O parafuso M4 de 10 e as porcas M4 de 10 vão ser utilizados aqui no meio, para fixar essa parte com essa aqui, com essas duas aqui. O encaixe é bem simples, vai ser feito dessa forma aqui. Aqui já está encaixado como a gente está vendo, aqui nessas duas partes de baixo, aqui na lateral direita e as duas peças do meio, já está tudo encaixadinho. Agora é só a gente fazer a fixação com o parafuso. Então aqui já fiz a fixação, os dois parafusos M4 no meio, um M3 na lateral esquerda, um na direita e 2 embaixo. Ficou dessa forma aqui. Então a gente já fechou a caixa do motor que está ali atrás do nosso eixo Y e a caixa do rolamento do nosso eixo Y que está aqui na parte da frente. Fazer a montagem da fixação superior. São essas duas pecinhas aqui que vão vir encaixada nessas peças aqui. E a gente vai utilizar 2 parafusos M316 e 2 porcas M316. São peças bem fáceis de montar. Como a gente pode ver aqui, elas vão ser encaixadas aqui, paralelas com esses dois furos aqui. Tem um furo aqui e tem um furo aqui, do outro lado da peça. Então uma vai vir aqui em cima e a gente vai colocar o parafuso aqui no buraco, dessa forma. Vai ficar assim. A gente vai parafusar aqui atrás. É só fazer isso com as duas peças. E aí já vai estar montada a parte da fixação superior. Então já está aqui fixado o parafuso das duas. E essa parte aqui já está pronta. Acoplar a estrutura principal, certo? As peças estão aqui. E conforme a gente pode ver aqui na parte superior da impressora, a gente tem aqui um furo, certo? Que vai ser colocado um parafuso. E aqui na lateral a gente tem o outro, que vai ser colocado o outro parafuso. Como que vai ser feito o encaixe dessas peças? Essa peça aqui é a peça que vai no canto superior esquerdo. Então ela vai vir aqui, vai ser encaixada dessa forma, como a gente está vendo aqui. Ela está em paralelo com esse furo aqui embaixo. Tem um furo aqui em cima que está em paralelo com o furo aqui embaixo. E essa peça aqui é a nossa peça que vai no canto superior direito. Vai ser encaixada assim. E ela está em paralelo também aqui com esse furo que a gente tem aqui embaixo. Agora eu só vou fazer a fixação utilizando o parafuso. São dois parafusos. Um que vai aqui em cima, um que vai aqui no canto, e um que vai aqui em cima, e um que vai aqui no canto. Então, vou fazer a fixação agora. Eu vou utilizar 4 parafusos M316, 2 para cada peça e 2 porcas para cada peça também. Então, aqui já está fixado os 2 parafusos aqui. Um aqui mais no meio e outro aqui mais para a extremidade da esquerda. E do outro lado, a mesma coisa. Então, ficou assim agora a nossa impressora. Já está com os suportes aqui em cima, já está com o frame praticamente montado. Fazer a montagem da mesa do eixo Y. A gente vai utilizar 3 rolamentos LM8UU, 3 enforca-gatos,
A gente vai utilizar também dois parafusos M316 e duas porcas M316 e dois parafusos M325 e duas porcas M325, além da mesa e dessas duas pecinhas complementares aqui. Então, primeiramente a gente vai posicionar os rolamentos LM8UU aqui em cada um em seu devido lugar. Cada um vai ser posicionado aqui nesses buracos aqui que tem sobre a peça. Então vai um aqui e um aqui. Como que a gente vai fixar esses rolamentos aqui na placa? Fácil, utilizando o enforca-gato. Como a gente pode ver aqui, a gente tem dois buracos aqui. A gente vai simplesmente passar os enforca-gatos aqui por esse buraco, por esses dois buracos, e prender os rolamentos. Eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês como que vai ficar. Então tá aqui, os três rolamentos estão presos com o enforca-gato. E agora eu vou cortar esses excessos aqui com alicate de corte. Prontinho, já tirei os excessos. Agora a gente vai pegar essas duas pecinhas aqui. E como que vai ser feito o encaixe delas? Aqui nesse meio aqui da peça. Uma vai aqui e a outra vai aqui nessa posição. A gente vai utilizar os parafusos M316 para prender essas duas pecinhas através desses dois furos aqui que tem na peça. Então eu também já vou prender essas duas pecinhas com parafuso e já vou mostrar para vocês como que ficou. Então aqui as duas peças já estão fixadas, conforme a gente consegue ver aqui a porca e os parafusos. E agora a gente vai pegar os parafusos M325 e vamos passar aqui nesses dois buracos que tem aqui. Então vai um aqui e vai outro aqui. Esses dois parafusos aqui, eles vão auxiliar a gente na fixação da correia do eixo Y. Então é só a gente finalizar agora aqui com as porquinhas, uma porquinha em cada parafuso, não precisa apertar muito para não forçar a peça, e já está pronta a nossa mesa do eixo Y. Vou fazer a montagem do nosso X-End, que é o nosso eixo X. Então vamos lá. As peças que a gente vai utilizar são essas peças aqui. E fora elas a gente vai utilizar também dois rolamentos LM8UU, 4 parafusos M440. Eu estou utilizando aqui 4 parafusos M440 Allen, porque eu não achei, na loja que eu fui comprar não tinha desse modelo aqui, mas se vocês acharem desse modelo tradicional não tem problema nenhum. 4 porcas M4, além disso uma porca autotravante M5. A porca autotravante M5 é essa porca aqui, ela é bastante importante para essa peça que a gente vai montar agora, e sem ela vai ficar um pouco difícil de a gente fazer esse projeto. Dá para fazer com uma porca M5 e colar com super bond, a gente vai ter que colar aqui, nessa peça aqui. Se vocês conseguirem colar sem problemas, eu vou usar essa porca autotravante aqui, porque fica muito mais simples, ela já se prende aqui sozinha. Então vamos lá para a montagem dessa peça. Como que vai ser feita essa peça? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fixar essas duas peças aqui juntas. Então, essa peça aqui vai ser fixada junto com essa aqui. E a gente vai utilizar esse parafusinho pequenininho aqui para prender, para unir essas duas peças, utilizando esse furo que ambas as peças têm. Então eu vou fixar essas duas peças aqui. Então já fixei essas duas peças aqui, como a gente está vendo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas pecinhas pequenininhas e vamos encaixar aqui na base da nossa peça. Essa aqui é a base da peça. Então a gente vai encaixar essas duas pecinhas aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai encaixar essa peça aqui, aqui, e essa peça aqui, aqui. Então tá aqui, já montei a peça, ela ficou dessa forma aqui. Foi encaixada aqui na lateral. Ainda não vai nenhum parafuso aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse conjuntinho de peça aqui e vamos encaixar aqui, desta forma. É um pouquinho chatinho de encaixar essa parte aqui, mas não tem muito segredo não. Só tem que fazer encaixar em todos os buracos aqui. Ele encaixa certinho, como a gente está vendo aí. Então eu vou encaixar aqui. Então já encaixei aqui a peça. Ficou dessa forma aqui que a gente está vendo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar os dois rolamentos aqui em cima, nesse buraco que tem aqui.
E agora a gente vai colocar aqui, dessa forma, o nosso parafuso autotravante. Ele já está encaixadinho ali, ficou aqui dessa forma, como a gente está vendo. E agora, para finalizar, a gente vai colocar a tampa da nossa peça. Já coloquei a tampa, o parafuso está certinho aqui, peça bonitinha. E agora é só a gente colocar os nossos parafusos de 40. Cada um aqui no seu respectivo buraco. E em seguida fechar, travar eles com a porca. Então já apertei todas as porcas aqui, já coloquei os parafusos. E a peça ficou assim, dessa forma, como a gente está vendo aqui. Fazer a montagem do X-End Idle, do eixo X. O que a gente vai utilizar são essas peças que estão aqui em cima. Além dessas peças, 2 rolamentos LM8UU, um rolamento 608, um parafuso M8, uma porca M8, 2 arruelas M8, 4 parafusos M440. Eu estou utilizando Allen porque eu já, como eu disse na montagem da peça anterior, eu não encontrei esses parafusos comuns. E também eu vou utilizar 2 parafusos M316 e 2 porcas M316. As porcas dos parafusos Allen M440 e um parafuso, uma porca M5 autotravante, que é esse modelinho aqui que a gente utilizou também na peça anterior. Como eu expliquei, para quem não tiver esse parafuso aqui, dá para utilizar ele comum, porém você vai ter que fazer uma adaptação aqui na peça e vai ter que colar essa porca com o super bonder aqui. Se você tiver esse parafuso, você simplesmente vai encaixar ele aqui e ele vai ficar travado, como o nome já diz, é autotravante. Então vamos lá para a montagem dessa peça aqui. Primeiramente a gente vai fixar essas duas pecinhas aqui, dessa forma aqui, uma em cima da outra. Tem 2 furos aqui que vão permitir unir elas. E a gente vai utilizar os 2 parafusos M316 para fazer essa união. Então eu já coloquei os 2 parafusos aqui, já uni essas duas peças. A próxima etapa a gente vai pegar a base, essa aqui é a nossa base. A gente vai colocar essas duas pecinhas aqui encaixadas na base, desta forma aqui. Em seguida, nós vamos unir essa peça com essas duas peças aqui da seguinte forma. Vai encaixado aqui e vai encaixado do outro lado. Vai ficar encaixado assim. Então eu encaixei aqui, como a gente está vendo. A peça está encaixada. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse conjunto de peças que a gente montou aqui, desta forma. Só encaixar cada buraquinho no seu respectivo lugar aqui. Então aqui já está encaixado, como a gente pode ver aqui. Encaixou aqui nas duas pecinhas que a gente tinha colocado antes. E encaixou nas laterais aqui, como a gente está vendo. Então agora a gente vai colocar os 2 rolamentos aqui. Os 2 rolamentos L8 aqui nesse espaço livre. E eu já vou colocar aqui a nossa porca M5 autotravante. Já está aqui encaixada também. A próxima etapa agora vai ser a gente fechar a tampinha desta forma aqui. Já fechei a tampinha. Após fechar a tampinha, é só a gente colocar os 4 parafusos Allen M440. Então já coloquei aqui os 4 parafusos, prendi aqui com as porcas, e agora a gente vai fazer a fixação do rolamento. Como que vai ser feito? A gente vai utilizar esse parafuso aqui M8, a gente vai colocar o parafuso M8 aqui, a cabeça dele vai ficar para frente dessa peça, certo? Depois de colocar o parafuso M8, a gente vai colocar aqui uma porca. E depois a gente vai colocar aqui por último o rolamento. Então eu vou colocar tudo aqui e vou mostrar para vocês como que vai ficar essa peça.
Então a peça ficou assim, parafuso, duas arruelas, a porca e o rolamento. Aqui atrás a gente não precisa colocar nenhuma porca, porque corre o risco de pegar no frame da impressora. Depois eu vou mostrar para vocês, tem que ser tudo bem rentinho. Então ficou assim essa peça. Para finalizar a montagem do nosso frame e em seguida a próxima videoaula a gente começar a montagem da parte mecânica da nossa impressora, a gente vai colocar o rolamento no Y Belt Idle. É esse rolamento aqui que vai ser colocado aqui. A gente tem a frente da impressora, como a gente está vendo. Ele vai ser colocado entre essas duas pecinhas aqui da frente da impressora. Qual que é a ordem de colocação dessas peças? A gente vai colocar um parafuso M8 junto com uma arruela M8. A gente vai passar aqui nesse buraco. Em seguida a gente vai colocar o rolamento passando por dentro do parafuso. E para finalizar, a gente vai apertar tudo com a porca M8. Então eu vou colocar aqui e vou mostrar como ficou para vocês. Então já está fixado aqui como a gente está vendo. O rolamento está girando livre. Está preso aqui com a porca. E essa é a última parte da etapa do nosso frame. O próximo vídeo aula a gente vai começar a montagem das partes mecânicas da impressora. E é isso aí, galera. Obrigado aí por terem assistido essa videoaula. Se vocês gostaram aí e foi útil para vocês, se ajudou, se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo que ajuda bastante aí na divulgação do nosso canal e crescimento. Forte abraço para todo mundo, até a próxima.